dia a todos. Bom dia. Que sejamos muito bem-vindos. Esse é um mês de muita gratidão a muitos, né? Principalmente nosso irmão, a Nossa Senhora Aparecida, né? Que leva tantos, né? Aquele local que diríamos, entre aspas, mágico, né? Mas quem chega lá, não importa o credo que ela professe, mas é de uma energia maravilhosa. E todos estão ali voltados, de uma certa forma, para a gratidão, o agradecimento, ou fazendo essa conexão maior à mãe que intercede sempre ao nosso Pai. Ela é a nossa intercessora, né? Junto a Deus Pai, que pede por todos os seus filhos, né? E não, aquele ambiente ali é ambiente de gratidão ou ambiente, vamos dizer assim, de pedidos, né? A nossa mãe, mas é sempre uma ligação. É sempre uma ligação. Ninguém está ali com um pensamento contrário que não seja o do amor, né? Porque tudo é amor. Gratidão, essa evocação ao Pai é amor, é o nosso momento com Deus Pai, né? Então é isso aqui. Estamos aqui hoje reunidos, agradecidos. É muito mesmo, ao nosso guia espiritual desta casa, Francisco de Assis. Para quem não conhece, está vindo aqui pela primeira vez, aquele ali é o fundador da nossa casa, Alberto Moreira Gomes. Nossos agradecimentos a ele e a todos os companheiros que aqui se encontram, alguns, muitos poucos, têm a capacidade de ver, né, nossos irmãos aqui, mas que tenhamos a certeza de que eles estão aqui junto a nós, nos examinando, nos envolvendo, dando o que necessitando. Já vamos recebendo as energias que precisamos, e tudo o que vem depois é um complemento para nós, né? Ou seja, o trabalho do passe, o trabalho da água fluidificada, isso é um complemento, porque quem nos envolve, que nos protege, que nos guia, são os espíritos, né? São os espíritos que estão aqui, os espíritos do Senhor, né? E aí auxiliando a Francisco de Assis, tá certo? Então a nossa leitura hoje é do livro Filhos de Deus, que é uma psicografia de Divaldo, e Joana de Ângeles ditou para Divaldo. É a mensagem 24, que tem como título Oração em Ti. E ela vem nos dizer: um homem consciente ou inconscientemente necessita comunicar-se com Deus. A presença latente da divindade impele-o a buscar a fonte inexaurível a fim de nutrir-se da energia mantenedora da vida. Uma secreta intuição, reminiscência de experiências já vividas,
ou inspiração para o encontro, fala da realidade superior, concitando ao estabelecimento de uma ponte de duas vias, por onde sigam os apelos e por onde retornem as respostas. O recurso mais valioso para este desiderato é o da oração. Quando penetras o aposento interior da alma, guiado pela luz da oração, logras comungar com Deus ali presente, podendo alimentar-te nessa poderosa força regeneradora de valores elevados. São estimulados os recursos já existentes que assomam em forma de coragem, de paz, de alegria. Desanuviam-se as sombras pesadas que obscurecem a inteligência, entorpecendo os sentimentos. O equilíbrio interior se recompõe e a escala dos bens altera-se do imediato para o mediato, do transitório para o permanente, face a uma hábil visualização da própria realidade. A oração é o mais forte estímulo de que a alma pode dispor para plenificar-se. Ela reergue o ser e o metamorfoseia em razão da substância de que se constitui, abrindo os espaços mentais para a ação edificante, sem a qual a vida em si mesma perde o sentido, a significação. É luz acesa na sombra, é pão nutriente na escassez, é força na debilidade, é gozo na paisagem erma da soledade. Com a oração, redescobres a finalidade da tua existência terrena e superas todos os percalços que parecem impedir-te ao avanço. Faze da oração um hábito e deixa que a luz e o entendimento te fortaleçam na vida diária, à medida que te dediques a todas as tarefas que te dizem respeito, jovial e feliz. Então, essa manhã do dia 15 de outubro, dia do professor, né? Dia do professor, dos professores aqui presentes, né? Joana, através de Edivaldo, vem mais uma vez nos convidar para o exercício da oração, já que ela é o nosso remédio, né? Já que estamos aqui, todos nós, de alguma forma, trazendo uma mazela, seja ela física, seja ela da alma, todos nós. Senão, não estaríamos aqui, né? Não, ninguém estaria aqui se não estivéssemos aqui para tratar alguma coisa, né? Então, a oração é que vem realmente nos fortalecer. E aproveitando, seja aqui, quebrando um pouquinho só isso,
A gente já marca com ele, viu, Regina? Para ele nos falar, porque ele tem um estudo vasto a respeito da oração, que é a oração, todos os mecanismos da oração, certo? Então vamos agora à nossa oração de abertura, que todos sejam muito bem-vindos, né? É aqui a nossa casa. Certo? Então, depois dessa leitura, né, harmonizadora, vamos fechar nossos olhos, vamos deixar nossos pensamentos do mundo lá fora, vamos nos concentrar agora nesse momento, aproveitar e ser receptivos, né, para todas essas bênçãos que esses nossos mentores proporcionam. Agradecer por estarmos aqui hoje, pedir que Jesus, nosso mestre, Maria, nossa mãe, todos os mentores dessa casa, inspirem nosso irmão Sérgio aqui na mensagem que ele irá nos passar hoje, e que eles abram os nossos corações para receber essa mensagem e os nossos ouvidos fiquem atentos a ela. Obrigada, Pai, obrigada por toda a oportunidade que o Senhor nos dá de progresso, de crescimento. Graças a Deus. Bom dia. Que a paz do Divino Mestre Jesus habite os nossos corações, agora e sempre. Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo Jesus, nós vamos buscar falar um pouco da trajetória desse Espírito maravilhoso que há milênios vinha se preparando para nos entregar a promessa que o Divino Mestre Jesus fez, que está lá atrás. Mateus registrou esta promessa. Vocês vão ver lá no capítulo 8 de Mateus e vários, João, todos eles registraram a promessa que Jesus fez do Consolador prometido, não é isso? Mas as coisas não acontecem assim de repente, por acaso, não. É tudo muito bem estruturado, muito bem estudado. Para termos uma ideia vaga disso aí, eu diria que se Kardec, mesmo tendo se preparado exaustivamente durante milênios para assumir essa importantíssima missão que Jesus, o Divino Mestre Jesus, colocou ele, se ele tivesse falhado, nós teríamos aí Gabriel Delane, que poderia muito bem dar sequência. Nós teríamos aí Leon Denis, que é outro preparadíssimo para assumir a missão de Kardec. Teríamos Camille Flammarion. Esses estavam já orientados pelo plano superior a intervir qualquer que fosse a necessidade. Mas não foi preciso, porque Kardec cumpriu. Nós vamos ver que esse espírito, ele é um dos exilados de Capela. Ele veio com um grupo imenso de irmãos, né? Uns vieram do povo hebreu, também foram os exilados, outros vieram, bom, o que nos interessa agora, os que vieram do povo egípcio. Ele veio há cerca de 1400 anos antes de Cristo. Ele aqui aportou como um trabalhador e se fez faraó. Amenófis IV, filho de Amenófis III, marido de Nefertiti, né, que o acompanha. São espíritos que estão em companhia um do outro há milênios.
Gabrielle Boete, esposa de Hippolyte Lyon Denis Rivailo, esposa de Kardec, é a nossa irmã Nefertiti daquela época, que estava ao lado dele, o auxiliando, o ajudando. Abenófis IV, eu botei assim, muito reduzido, porque eu tenho que fazer um ano passado, senão não dá tempo, é muita coisa. Mas Abenófis IV foi quem oficializou o culto monoteísta, porque nós vivíamos num mar de politeístas, né? de crença em diversos deuses. E ele foi o primeiro faraó que tinha crença num só Deus. E ele oficializou o culto monoteísta lá no Egito. Isso, para legitimar esse feito, ele mudou o nome para Akhenaton. Muito bem. Mas logo após a sua morte, o seu desencarne, ele passou cerca de... aí, deixa eu ver, foram 13 anos aí trabalhando, né, buscando entregar esse monoteísmo para nós. Mas, assim que ele desencarnou, paulatinamente, eles substituíram essa prática do politeísmo, quer dizer, do monoteísmo, e voltaram à crença de vários deuses e tal, mas ele foi o que acendeu essa luz lá no povo egípcio. Pois bem, nós vamos ver esse irmão mergulhar na carne, uma das que nós temos notícia, não que seja a única, pode ser que ele tenha tido outras, mas o que nós temos como registro, vamos ver, junto ao povo celta, aos celtas ali, como sacerdote druida. E ali ele era conhecido, né, como Allan Kardec. Pois bem, esse espírito reencarna entre os celtas, vindo a ser um sacerdote druida na época de Júlio César. Júlio César, nascido, né, 100 anos antes de Cristo e assassinado no ano 44, né, foi no dia 15 de outubro. 15 de outubro, Júlio César foi assassinado no Senado, né? Problemas lá que aconteceram, mas o Júlio César, por que eu botei Júlio César? Porque ele era contrário à existência dos druidas. Era um dos que, ou foi um dos que combateu os druidas, né? Por quê? Os druidas levavam uma vida muito rigorosa, austera, né? Nos seus princípios. Eram membros influentes da sociedade dos celtas, né? E atuavam desde os negócios religiosos, interpretando presságios, conduzindo rituais, né? Até atuando como juízes em disputas, né? Ali naquela sociedade, nos membros da sociedade celta. E além do que, eles gozavam de alguns privilégios, como esse, por exemplo, de não pagar impostos. Isso incluía em César, e não somente em César. Então, não foi o único, mas um dos motivos pelos quais eles combateram os druidas e não destruíram completamente, mas dizimaram muitos deles. E Allan Kardec foi uma dessas levas. Muito bem, eles foram por aí espalhados. E nós vamos ver que esse espírito volta, porém, numa forma que a gente fica assim, meu Deus, será que é também o mesmo Espírito? Sim, é o mesmo Espírito em quem Jesus muito confiava, mas que veio de uma forma interessante na época de Jesus. Vamos ver? Aí são os sacerdotes druidas e tal. Bom, vamos ver. Quírios Cornélios foi um centurião. Então veja, um homem bom, digno. Esse centurião era diferente de todos os demais que se conhecia à época. Homens arrogantes, sou romano e tal. Ele não. Ele era simples, de grande valor, que se encontrava sobre o peso. Preste atenção a isso, hein? Sobre o peso da expiação de servir como militar. Como militar.
algumas coisas que ele tinha lá para trás e apareceram nessa encarnação. A despeito dos valores espirituais que possuía, porque ele tinha muitos valores espirituais. Tanto que ele era bondoso, era honesto, era querido. Ele morava em Cesareia. Ali em Cesareia, ele chegou, inclusive, ele dava esmolas para os pobres, para as pessoas necessitadas, ajudava tantos quantos a ele recorriam, e ele era um centurião, meu Deus. Que na época, a visão que se tinha era de um homem mau, né? Mandando a autoridade. Não, ele era simples. Apenas, por expiação, valia. Ele veio servir como militar. Ele chegou a fazer, ele era tão querido, que ele chegou a construir um templo lá em Cesareia para os judeus. Ele era muito querido por os judeus. Veja bem, inclusive a qualidade que o centurião manifestava de forma simples na convivência pacífica com o povo conquistado, porque aquele povo estava sob, né, ali o comando dos romanos, né? E na amizade dedicada ao seu servo, escravo, que por certo foi elevado à categoria de criado, remunerado, que se fazia. Bom, este servo era o Telêmio. Telêmio é um escravo que, para a gente ter uma ideia de como isso aconteceu, o Telêmio foi parar na casa de Quirino Cornélios quando houve lá um treveiro, um desajuste, né, no povo, e ele foi ferido, gravemente ferido. Foi ali que eles se conheceram e o Quirino Cornélios o levou para a sua residência. Lá ele era tratado não como escravo, mas como um dos iguais. Porque Quirino Cornélios teve um sonho premonitório em que ele vê com muita clareza que o Telêmio, seu servo, havia sido seu pai numa outra encarnação. Então é bom que a gente entenda um pouquinho disso, para vocês entenderem o que Jesus disse de Quirino Cornélios. O Telêmio fica doente e tem uma febre intermitente que os melhores médicos da época não conseguiam acabar com essa febre, e ele estava definhando, né? O Quirino, com medo de perder o seu servo, ele sabia que iria acabar desencarnando. Sabendo da existência de Jesus, que estava andando por ali, por perto, em Cafarnaum, ele vai ao encontro de Jesus e pede que Jesus cure o seu servo. E Jesus se prontifica a servi-lo, a ir curar. Mas, à época, é importante a gente ter isso em mente, que a maneira de se falar certas coisas numa determinada língua determina se é pró ou se é contra aquilo. Porque ele disse assim: não, eu não sou digno de receber o Senhor em minha residência, em minha casa. Eu também sou comandante, comando. E eu digo para um dos meus comandados: vá, e ele vai. Vem, e ele vem. Ele queria dizer com isso o seguinte: Jesus, o Senhor comanda uma legião de bons espíritos. Basta que o Senhor envie, mande um deles ir na minha residência. Jesus entendeu isso, fez a leitura, porque Jesus lia os nossos pensamentos. Jesus fez a leitura e disse, isso está registrado no Evangelho, tá? No nosso Evangelho aqui, Jesus dizendo assim: nunca vi homem de tamanha fé bem entre os nossos. Alguém conhece essa passagem? Pois é, foi esse nosso irmão, né, Quirino Cornélios, que era centurião. Então, ele realmente envia um dos seus comandados, porque quando Quirino chega em casa, o servo está na porta a recebê-lo com um abraço, com um sorriso, e a dizer: chegou aqui um doutor novo, um menino, uns cabelos bonitos, assim, sabe, olhos azuis, que ministrou alguma coisa em mim que me curou, eu fiquei bom.
Mas aí, queridos, viu que Jesus de fato fez o que havia prometido, enviou um dos seus para curar, queridos colegas. Isto é bom que se saiba, porque nós vamos ver que esse Espírito, embora estivesse como militar naquela época, mas ele tinha um coração completamente voltado para o bem. Era um homem do bem. Ele termina seus dias curando pessoas. Viu? Ele passa a ser um seguidor de Jesus. Ele deixa lá as indumentárias, a farda, né, romana, e vai ser um seguidor de Jesus. Quem quiser conhecer melhor isso aí, pegue aquele livro O Centurião que Viu Jesus. O título do livro é O Centurião que Viu Jesus. Vocês vão conhecer coisas maravilhosas desse Espírito. Esse Espírito, esse irmão, quando Jesus foi preso e levado para a Torre Antônia, naquela madrugada, né, de quinta para sexta-feira, ele apanhou muito. Jesus estava apanhando lá na Torre Antônia. Os soldados se revezavam, jogando um joguinho que eles tinham, e o outro ia lá bater. Daqui a pouco o outro vinha. Foi assim a madrugada inteira, gente. Queridos Cornélios, vai à Torre Antônia, sabedor que estava vendo isso lá, e vai até Jesus. Tira todos os soldados, vai à cela de Jesus e diz: mestre, o senhor não merece esse tratamento. Eu sim. Eu vim para ficar no seu lugar. Ele se propôs a ficar no lugar de Jesus. Ele disse: eu tenho aqui um grupo de soldados fiéis a mim que irão levá-lo daqui. Quer dizer, ele propunha que Jesus fugisse. Jesus disse: não, queridos, eu quero o seu testemunho lá na frente, o seu testemunho de fogo. E nós vamos ver, para cumprir o que Jesus disse, vamos ver nascendo na Boêmia, né, na segunda metade do século XIV, assim aqui é o Terênio, né? A gente tem uma ideia, só tem uma ideia do século, né? Só uma ideia. Mas Jesus na Torre Antônia, ali na Torre Antônia, então, Jesus diz: eu quero o teu testemunho lá na frente. E olha, Jean Hus mergulha na carne, 1369. Ele era um pensador, reformador religioso tcheco, né? Um padre, viu? Mas na igreja, em seus sermões, ele passou a criticar o cristianismo católico. Defendia que a Bíblia era a maior autoridade dentro do cristianismo, e não o Papa. Contrariando, né? Criticou a venda de indulgências, que era uma coisa que se vendia. Né? Eu tenho dinheiro, então dá aqui para a igreja que você vai ganhar lá um lugarzinho no céu. O que tem de espíritos revoltados, até hoje. Mas me enganaram, eu dei toda a minha fortuna, que não era dele, né? E não tem lugar no céu, olha onde eu vivo, na lama. Porque não é assim, não se compra meus favores no céu. Tem que se trabalhar para isso, trabalhar no bem. E essa postura dele chamou a atenção do clero. E aí o clero resolveu julgá-lo. E ele foi julgado. Assim, no dia 6 de julho de 1415, Joana d'Arc também ia ser queimada. Ela tinha 3 aninhos nessa época. Só. Nascida em Dom Remy. Assim, no dia 6 de julho de 1415, Jean Hus teve sua sentença cumprida e foi queimado vivo às portas da cidade de Constância, ali às margens do rio Reno. Ele foi queimado ali. Entretanto, ao contrário do almejado pela igreja, a morte de Hus não silenciou o movimento iniciado pelo mesmo. Muito pelo contrário. Aí é que se espalhou mesmo. Jean Hus foi o precursor do movimento protestantista. Ou seja,
protestantismo, né, nós achamos que se inicia com Martinho Lutero, com Calvino, não é isso? Mas olha, 100 anos antes, cerca de 100 anos antes, já tínhamos aqui esse movimento, né, na Igreja Católica. Esse movimento foi pujante. E ele foi queimado vivo. Mas antes de ser queimado, ele já preso ao madeiro, ali, pronto, o verdugo pronto para colocar fogo na lenha, ele, russo quer dizer ganso, né? Ele disse: hoje vocês irão queimar, irão assar um ganso magro, mas daqui a um século terão que ouvir o canto de um cisne. Ele se referia a Martinho. Veja, naquele momento, a Lutero, né? Naquele momento ele estava mediunizado. E ele falou essa profecia que aconteceu no ano de 1517, ou seja, 102 anos após este acontecimento, né? Nós vamos ver Lutero com as suas 95 teses colocadas na porta da igreja do Palácio de Wittenberg, desculpa, não tem pronúncia. Então, ele ali está acontecendo com ele aquilo que Jesus dizia lá na Torre Antônia: eu quero seu testemunho de fogo lá na frente. O testemunho de fogo era esse. Era ele defender os princípios do cristianismo, né? E pagando com a própria vida. Esse espírito altamente preparado para os propósitos de Jesus, volta à carne, né, reencarnando entre nós, sendo batizado como Hipólito Yrion de Sá Ribeiro. Nós estamos falando daquele que recebeu o pseudônimo de Allan Kardec, em homenagem àquele sacerdote druida que ele fora, né? Por isso que ele é conhecido como Allan Kardec. Se você disser o nome dele na rua, para qualquer um, mesmo espírita, né? O nome dele, Allan Kardec, esse eu sei. Porque ele ficou conhecido assim, né? Como Allan Kardec. Bem, aí a Jana Luz e tal, no dia 6 de julho, queimado às margens do Rio Reno, como eu disse. Aí uma ilustração disso, né? Uma ilustração aqui. Jesus. Hipólito Yrion. Em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, nasce Hipólito Yrion. E Allan Kardec, né? Mas a gente se chama Kardec, com a grandiosa missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo por Jesus. Ele nasce em Lyon e vai estudar em Verdun, na Suíça, porque ali ficava próximo à fronteira. Então ele foi estudar na escola do professor Pestalozzi, onde ele forjou, né, o seu caráter, os seus conhecimentos, né, que eram muitos, um espírito de escola, um espírito muito evoluído, tanto que ele ali, já com 14, 15 anos, quando Pestalozzi saía para fazer as compras para o instituto, né, para atender aquelas crianças, porque Pestalozzi inaugurou uma nova era de ensino, né? Ele pegava crianças que nós hoje chamaríamos de crianças de rua, né? E dava banho, e cortava o cabelo, e arrumava, dava o alimento e o estudo. E foi nessa escola
que mesclava filhos de quem podia com quem não podia nada, né? Foi nessa escola que ele forjou todos os seus conhecimentos, né? E ele, com cerca de 14, 15 anos, ele substituía a Pestalozzi nas aulas de latim. Gente, latim é uma coisa muito difícil, não é fácil não. Mas ele era muito bom, dava as aulas de latim. Professor Rivarildo. Então, dali quando ele se forma, né? Ele vai para Paris e lá ele conhece Gabrielle Boete. Gabrielle é a Nefertiti, que está no caminho dele novamente. Graças a Deus. Está no caminho dele novamente. Ela era 9 anos mais velha que ele, inclusive, nessa época, né? Mas, sabe aquela coisa assim arrebatadora? São laços espirituais que não tem por onde fugir, né? Nós viemos aqui para estarmos juntos. E ela foi ali com ele até o fim, viu? Que mulher, que trabalho executou essa mulher. Foi num dia mesmo, desculpa estar cortando assim, porque você já conhece mais ou menos a vida dele, então a gente pode cortar e lá voltar. Seguinte, no dia mesmo do seu desencarne, ele desencarna no dia 31 de março de 1869. Mas estava prometido por ele havia a inauguração de uma livraria exclusivamente espírita, para vender, né, livros espíritas. E ela deixa o velório, que durou 2 dias, porque o enterramento inteiro só se deu no dia 2 de abril. Ele desencarna em 31 de março, pela manhã, cerca de 9 da manhã, mas o enterro só se deu no dia 2 de abril, né? No Matra. E depois é que foi para Pegana Chance, que ela inclusive vai esteve na mesma. Pegana Chance, isso. E depois houve translado, mas primeiro foi em Montmartre. Ali é onde tem inclusive o dom dele, né? Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Ali está escrito que ele pediu colocar isso na lápide dele. Pois bem, naquele dia estava para ser inaugurada a livraria. E ela deixa o velório, vai inaugurar em nome dele e volta, né? E ela deu continuidade aos trabalhos dele, né? Depois ela vem a desencarnar 9 anos depois ela desencarna. Mas, bom, então ele começa o movimento espírita. Mas como é que começou isso? Como é que o Consolador Prometido veio parar nas mãos dele, de Allan Kardec? Bem, começou muito antes, mas eu vou parar em 1848. Em 1848, existia uma família, as irmãs Fox. Olha, todo mundo conhece, então é fácil a gente falar para um público que já conhece a história, né? Eles estavam ali e viviam numa aldeia em Hydesville, né? Na realidade é uma cidadezinha, um vilarejo, chamado de vilarejo de Hydesville, né? Ali em Nova York. E ali, na noite de 31 de março de 1848, tivemos as batidas. Começaram as batidas na parede, no chão, nos móveis. Era a comunicação de um espírito, né? Usando, obviamente, o ectoplasma cedido por aquelas meninas que eram ótimas doadoras de ectoplasma. Elas eram o que nós chamamos de médios de efeitos físicos. Muito bem. Então, a Kate, por exemplo, que tinha 11 aninhos, ela doava muito ectoplasma, de boa qualidade. E o espírito, né, do Rosman estava ali para dar o recado.
Então, a partir dessas pancadas, que eu não vou entrar em detalhes porque não é esse o objetivo, mas através desse fenômeno que chamou a atenção, primeiramente, das pessoas do bairro, depois do país inteiro e do mundo inteiro, surgiram ali os fenômenos que nós chamamos hoje das mesas girantes. Né? Isso atravessa o oceano, isso, né, vai para todos os lados. Aqui no Brasil nós tivemos esse fenômeno. Aos domingos era assim: ei, vamos para a casa de fulano para... Era um divertimento. Mas os espíritos estavam fazendo isso com um propósito. Primeiro chamar a atenção, né? E tal, para depois falar das verdades que nós teríamos que ouvir e que vivenciar. Então, isso foi para o mundo inteiro. Isso foi em 1848 que começou o movimento. Mas só em 1854 é que, através de Fortier, que era um amigo de Kardec, né, magnetólogo ele, fala para Kardec: Kardec, tem o fenômeno das mesas girantes acontecendo, e eles dão respostas. Ele disse: ah, meu filho, isso aí é coisa de... Ele achava que eram brincadeiras, que era bobagem, e não ligou para esse fato. Até que ele disse, e Fortier disse para ele: olha, filho, mas as mesas respondem às suas perguntas. Ah, é? Mas peraí, então vamos ver isso de perto. E ele foi ver de perto. E com isso, ele trouxe a doutrina, porque ele começou a ver que ali havia ou estavam começando movimentos bem diferentes daquilo que até então se conhecia. Né? Porque ele sabia, como cientista que ele era, que todo efeito tem uma causa. E se o efeito é inteligente, é porque a causa é inteligente. Ele falou: não, isso não é uma coisa qualquer. É uma nova lei que está surgindo aí e que nós não conhecemos. Ele foi estudar a fundo a doutrina e trouxe para nós. Né? Nasceu em 18 de abril de 1857, o quê? O Livro dos Espíritos, que aliás é conhecido hoje, né, como o Dia do Espírita, né? Da doutrina espírita. 18 de abril é hoje consagrado a isso. Então, o que Kardec trouxe, a grande missão de Kardec, foi se preparar para assumir essa grande responsabilidade de esclarecer as nossas mentes hoje. Nós hoje sabemos muito daquilo que nos espera, sabemos muito daquilo que estamos fazendo aqui, sabemos muito daquilo ou de onde viemos até, e para onde iremos, por causa de Kardec, que codificou e ficou conhecido como o codificador da doutrina espírita. Então a missão dele, precípua, foi trazer e codificar a doutrina. Nós vamos ver que ele fez a coisa de forma que não se colocasse, né, no balaio das coisas quaisquer. Não, ele fez cientificamente. Né? Ele buscou experiências científicas para provar que aquilo era verdade. E muitos submeteram ao crivo daquilo que eles sabiam da ciência. Por exemplo, nós tivemos aqui um irmão que era muito conceituado na Europa e que trouxe a verdade, ele colocou a verdade à frente dele. Quem foi? Nós tivemos um irmão químico muito conceituado. Está ali a minha irmã de química, que não tem isso, que não me deixa mentir. Era um grande químico, né? Renomado e tal. Mas ele fez muitas experiências no campo da química também, porque era no início, né? Era tudo, era mais ou menos isso.
Ela vem. Então, William Crookes, ele, em 1871, ele, pago pela igreja, né? Ele foi tentar desmoralizar a doutrina. Dizer que isso era um embuste, que não era verdade, etc, etc. Aí vem uma menina, né? E Elisa Crookes, e ele era William Crookes. A Elisa era Elisa Crookes. A Elisa tinha 15 aninhos, mas era uma média de efeitos físicos muito boa, doava muito ectoplasma. E através dela trouxe aí uma experiência que durou 3 anos, de 1871 a 1874, mais ou menos no início, né? Experiências de materialização de um espírito que, entre nós, realizou muitas coisas que mostravam mesmo que, olha, a vida continua, não existe bucho nisso, todos nós somos espíritos encarnados, um dia estaremos no plano espiritual, mas vivos, porque é uma das coisas que a doutrina tem. Ela tem os seus princípios básicos. O primeiro deles é que a existência de Deus como causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, mas fala da imortalidade da alma. Isso é que importava também, né? A alma pré-existe ao corpo e a ele sobrevive. Isso ficou provado ali, né? William Crookes, isso não tem como fugir disso, isso é uma verdade sofismável. E assim foi provado isso e provado várias outras, né? A reencarnação, então, ficou muito mais do que provado o fenômeno da reencarnação, né? É uma lei também da pluralidade das existências, né? A reencarnação existe para quê? Para que os espíritos atinjam a perfeição. Ninguém é perfeito com uma só encarnação. Tudo isso Kardec trouxe para nós. Olha que coisa rica saber disto, saber que nós iremos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias a fim de abrirmos o nosso caminho para o paraíso, né? Temos certeza de que somos seres imortais, somos espíritos imortais. A carne, a matéria, você deixa como uma vestimenta, como você deixa a roupa, mas o espírito permanece com a sua individualidade, crescendo sempre para o Pai, porque esta é uma determinação dele, do Pai. A vontade soberana do Pai é que todos os seus filhos, né, se dirijam para a perfeição. É necessária esta evolução. É bem claro, vamos dizer assim, eu quero que os meus filhos, isso através de Jesus, eu quero que os meus filhos atinjam a suprema felicidade. Olha, nós fomos feitos para sermos felizes. Ele quer que nós atinjamos a suprema felicidade, que é o supremo saber, o supremo bem e o supremo poder no infinito dos espaços da eternidade. Então, nós existimos e evoluímos para conhecer Deus, para nele nós nos realizarmos na plenitude do Espírito. E o que é a plenitude do Espírito? É felicidade e harmonia, amor e poder. Nós estamos aqui para crescermos para o Pai e cada vez mais retirarmos a fuligem que cobre os nossos perispíritos e que não deixa que a nossa luz saia. E Jesus disse: brilha a vossa luz. E como é que nós adquirimos luz?
Pelo conhecimento? Não. Pela obra do bem. Pelo trabalho no bem. Por isso que Jesus disse, vós sois luzes. Porque nós já trabalhamos voluntária ou involuntariamente para o bem. Até o mal trabalha para o bem, nós sabemos disso. Correto? Então, todos nós temos luzes. Até aquele animalzinho que se inicia no reino animal, ele tem luz interior. Porque todos os seres trabalham para o Pai. Todos nós temos, cada um de nós, viu? Um papel a desempenhar neste reino do Pai. Então, quando chegamos no reino hominal, por exemplo, cumprindo, com todos os objetivos dos reinos mineral, vegetal e animal, quando despertamos no reino hominal, eles dizem, temos uma luz tênue. Não, mas luz, ele está chegando do reino animal, sim, mas ele trabalhou durante todo esse período. E esse trabalho é que dá essa luz tênue. É uma luz quase que imperceptível, mas tem. E agora que nós já estamos mergulhados no reino mineral, no reino hominal, durante todo esse tempo que estamos aqui, já temos sim uma boa quantidade de luz no nosso interior. Agora, por que ela não aparece? Pela fuligem, por aquilo que nós ainda trazemos, são as nossas mazelas. Se nós trabalharmos essas mazelas com amor, trabalharmos as mazelas como? Trabalhando no bem do próximo. Se você começar a fazer isso, você vai começar a se limpar. Você, quando trabalha no bem, você não tem tempo de se queixar. Você está trabalhando, você não tem tempo de usar de maledicência. Quando você está trabalhando no bem, você termina o dia exaurido, cansado, e vai deitar, vai dormir. Você não tem tempo para trabalhar essas coisas ruins, para disseminar coisas ruins. Você vê que quando você está trabalhando, o tempo passa rápido, não passa? Sim, poxa, não, eu nem tempo de fazer tudo. Ai meu Deus, eu vou dormir, e amanhã tem mais. Quem fizer isso o tempo todo, com certeza, vai limpar com bastante brevidade o seu bem espírito. Então, meus irmãos, como fica para nós aqui isto, a grande lição de Kardec foi nos trazer essas verdades eternas para iluminar os nossos caminhos. Quando Kardec desencarna, Camille Flammarion é que faz o discurso na campa. E naquele momento em que Camille Flammarion estava fazendo o discurso, no plano físico nós tínhamos centenas de pessoas no Campo Santo, prestando a justa homenagem, dando aquele adeus e tal. Mas no plano espiritual, que estava muito iluminado e cheio de espíritos de muita luz, Kardec desperta. Quando ele desperta e abre as vistas espirituais, ele vê descer do firmamento várias luzes que formaram a seguinte frase: o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele ouve uma voz vinda do infinito, mas que parecia que saía de dentro dele, um misto de estar fora e estar dentro, em que ele ouvia assim: Kardec, regozija-te com a tua obra. Essas luzes que representam o teu trabalho, fruto do teu trabalho, são as luzes que
que tu espalhasse o caminho daqueles que iam na escuridão. E muitos deles aqui se encontram para uma justa homenagem, que essas luzes se transubstanciem no mel derramado em teu coração para te fortificar, te fortalecer para os embates que ainda virão pela frente. Porque a vida continua, gente. A luta continua. Ninguém se luta. Morreu, descansou. Vai trabalhar. Vai trabalhar muito mais. Então Jesus dá a ele isto. Diz que esse mel revigore suas forças para os embates que ainda virão. Assim Kardec foi recebido pelo próprio Mestre Jesus no plano espiritual, pela grande obra que realizou. E ali estavam espíritos de escola, muitos deles amigos de Kardec, que foram recebê-lo de braços abertos. Então, a esse espírito nós devemos tudo. Esse espírito que veio aqui no dia 3 de outubro de 1804 e cumpriu com firmeza e determinação, né, esta obra, nós tudo devemos. E neste momento a nossa singela homenagem é esta, né? Endereçamos a ele as melhores vibrações, os nossos agradecimentos, e a vida continua, gente. Aqui ainda estamos encarnados com tempo de trabalharmos as nossas vidas para chegarmos no plano espiritual de uma forma melhor do que aquela que aqui chegamos. Tá bom? Então aí está. Coube a Kardec a difícil e complexa missão de reconstruir um edifício desmoronado da crença, reconduzindo os corações ao Evangelho, mediante explicações claras das lições do Cristo. Coube a Ele. Então hoje nós agradecemos a Ele essas explicações daquilo que Jesus tinha dito lá atrás, e que Ele sabia que haveria distorções. Por isso que Ele disse: eu vos enviarei um Consolador, e este vos irá esclarecer tudo o que digo, e muito mais. Aí está a paz. Obrigado. Ah, sim, minha irmã, pois não. Qual foi o propósito espiritual? Do físico, imagino, para a proteção, mas qual foi o espiritual de alterar o modelo de produto para a humanidade? É o seguinte: ele era conhecido como Doutor Rivail, Professor Rivail, né? Muito bem. Quando ele fez a obra, quando ele terminou a obra, né, compilando, trazendo informações de diversas partes do mundo, dos diversos médiuns que não se conheciam, que falavam até línguas diferentes e tal. E foi assim que ele montou o livro, né, dos Espíritos. Ele não queria se auto-homenagear. Olha que coisa. Foi uma coisa de foro íntimo também. Além de sugestões dadas por irmãos do plano espiritual. Mas ele quis homenagear, né, uma personalidade que ele havia assumido quando aqui esteve entre os celtas. E ali ele era um sacerdote, graças a Deus, sacerdote Allan Kardec, amigo de Zéfiro. Zéfiro era também um sacerdote, mas de menor grau, e foi quem trouxe para ele essa recordação na casa de na casa de uma das pessoas, não foi na casa de Bandan não importa, Hermance do Fogo. Então o Zéfiro falou para ele: você foi um sacerdote assim, chamava, eu estava com você nessa época e tal,
E ele viu isso, viu ali a oportunidade dele, não, tinha o meu nome, e bota o nome de Allan Kardec, entende? Então, olha aqui, a humildade desse espírito. Ele não quis se autoafirmar, porque aí seria conhecido no mundo inteiro, e entre os amigos ali, o Hippolyte de Nizar-Rival. Não, não. Allan Kardec. Então ele assume isso de uma forma bonita, né? Mas depois a resolução dele, foro íntimo, né? Ah, não, eu vou fazer isso. Vou botar um pseudônimo. Foi assim. Isso não posso nada. Ana, faz um favor para mim de acender a luz. Obrigada. Bom, antes da gente passar para a oração final, eu queria dar um aviso, né? Aproveitando a semana de Allan Kardec. Semana que vem, domingo, a gente vai ter um evento aqui na casa que é chamado Café com Livros. Vai ter uma oferta, né, dos livros aqui da venda, né, da livraria, da nossa, né, com preços especiais. Então, quem quiser adquirir livros para estudar, né, e são livros ótimos, a gente vai aproveitar e vai renovar o estoque da livraria. E aí, né, para fazer o café, a gente vai ter a cantina, né, vai ter umas comidinhas gostosas. O dinheiro que vai para a cantina, né, faz parte aqui de doação da casa. A gente, né, doa todos os alimentos da cantina para gerar aqui um pouco de renda para casa. E esse evento começa às 9 horas da manhã, tá? A partir das 9. Se vocês puderem chegar mais cedo, né, antes da palestra, para aproveitar, serão todos muito bem-vindos. A gente vai passar, eu queria dar mais um aviso, né, sobre as sextas mensais. Semana que vem é o último prazo, né, para a gente fechar a sexta desse mês. Então, quem ainda quer contribuir para a sexta, pode aproveitar o mercadinho que está aí fora, né, que é uma forma de vocês não trazerem peso para cá. Muita gente tem dificuldade disso, né? O preço que está aí é preço mesmo de mercado, não tem nada adicional. Então, quem quiser aproveitar, tá bom? As famílias agradecem. E para encerrar, depois que a gente terminar aqui a oração, gente, quem for tomar o passe, manter silêncio, né? Se manter em prece, porque é uma forma de ficar mais receptivo para o passe, tá? A gente já começa o trabalho do passe aqui nessa sala, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer mais esse domingo que a gente pode estar aqui ouvindo sobre Allan Kardec, né? Esse espírito que nos trouxe a doutrina, né? Que é o que a gente, é onde a gente aprende, né, a viver e a forma de evoluir, né? De chegar cada vez mais perto de Deus, nosso Pai. Agradecer essa oportunidade e pedir aqui aos mentores da casa que estão aqui já trabalhando, né, durante essa palestra toda, em cada um de nós, né, que eles continuem nesse auxílio, agradecer o trabalho deles, né, e pedir por essa semana que se inicia, que seja uma semana mais harmoniosa, né, pedir por esse nosso planeta, que tem tantos pontos em guerra, né, que a paz chega a esses pontos, né.